Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e nesse vídeo nós vamos fazer a questão de número 33 da segunda prova de qualificação da UERJ, lá do ano de 2019. A questão, galera, fala o seguinte: a soma de dois números naturais diferentes é 68. Ambos são múltiplos de 17. Ele quer saber a diferença entre o maior número e o menor número. Tá? Uma questãozinha aí bem direta. O que nós precisamos saber para fazer essa questão? Primeiro, ele fala aí sobre números naturais. Números naturais, galera, são números que não são quebrados, né? Que é como a gente fala, ou seja, não são números que têm casas decimais após a vírgula, ou seja, a gente vai ter, como está aí o exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. São chamados números inteiros, porém apenas os positivos. Ele está falando que se eu pegar dois desses caras e somar, isso vai dar 68. E ele falou que os dois são múltiplos de 17. O que é um múltiplo de 17? Galera, múltiplo é quando você tem um número que é resultado de uma multiplicação. Por exemplo, os múltiplos de 3, eles vão ser resultado de uma multiplicação por 3. Por exemplo, você tem aí 0, porque 3 vezes 0 é 0. 3, porque 3 vezes 1 é 3. 6, porque 3 vezes 2 é 6. 9, porque 3 vezes 3 é 9. E por aí vai. Isso vai acontecer infinitamente. Você tem infinitos múltiplos. Os múltiplos de 17 vão ser, por exemplo, esses aí. 0, 17, 34, 51, 68. São todos números que eu fiz 17 vezes algum outro valor e a gente gerou algum desses resultados. Ele está falando que são dois números dentro desse conjunto, dois números que são múltiplos de 17. Bom, vamos chamar os números de x e y. Eu sei que se eu somar x mais y, somar os dois números, isso dá 68. Foi a informação que o problema deu. Galera, no lugar do x, eu vou colocar 17 vezes a. Esse a é um número que eu não sei qual é. Por quê? Eu falei para você que esse número x ele é um múltiplo de 17. Ou seja, ele é 17 vezes algum valor. Como eu ainda não sei que valor é esse, eu coloquei uma letra. No caso, eu coloquei A. A mesma coisa o y. O y é a mesma coisa que 17 vezes B. 17 vezes algum valor. Como eu não sei ainda, eu coloquei B. Poderia ser outras letras? Poderia. Poderia ser RS, por exemplo. Poderia ser T e V, por exemplo. No caso, eu coloquei A e B. Nesse caso, 17A mais 17B, nós podemos colocar o 17 em evidência. Então, vamos lembrar, o que é uma fatoração por evidência? Galera, fatorar é quando você tem uma expressão e dessa expressão você quer transformar ela numa multiplicação. No caso, digamos que eu tenha como exemplo 4x mais 8. Repara que 4x é a mesma coisa que 4 vezes x. E 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, tanto o primeiro termo quanto o segundo termo são múltiplos de 4. É 4 vezes um valor. Eles têm esse 4 em comum. Sempre que você tiver um número em comum multiplicando, você pode colocar esse número em evidência. E o que é colocar ele em evidência? É colocar ele multiplicando lá na frente do parênteses. Ó, aqui tinha 4 multiplicando, aqui tinha 4 multiplicando. Eu coloquei o 4 lá na frente, multiplicando um parênteses. Dentro desse parênteses, você vai colocar o que sobrou do seu termo. Por exemplo, aqui era 4 vezes x. Se eu coloquei o 4 lá na frente multiplicando, esse x ele vai permanecer dentro do parênteses. O 2 é a mesma coisa. Eu tinha 4 vezes 2, eu tirei o 4, então o 2 sobrou lá dentro. Galera, fatorar é só você reescrever a sua expressão.
O que é reescrever? Né? Você escrever de uma maneira diferente. Ou seja, 4x mais 8 é a mesma coisa que 4 vezes x mais 2. A gente só está, como eu acabei de falar, escrevendo de outra forma. Por quê? Tem gente que acha que tem que resolver essa conta aqui. Galera, não tem que resolver nada. Se eu fizer 4 vezes x, você vai voltar a ter 4x. Se você fizer 4 vezes 2, você vai voltar a ter 8. A gente não quer voltar para o que a gente tinha antes. A gente escreveu assim para ficar mais fácil a minha resolução. Tá? Aqui, ó, se você reparar, eu tenho 17 multiplicando os dois. Então, no lugar dessa expressão, eu vou colocar o 17 lá na frente. A vai continuar aqui dentro do parênteses e o B também. Então, ó, a gente só reescreveu a conta. Por quê? Dessa maneira, como o 17 está multiplicando, a gente pode passar ele lá para o outro lado dividindo. Se eu fizer 68 dividido por 17, isso vai dar 4. Ou seja, eu descobri que esse A mais B é igual a 4. Pensando nisso, a gente consegue descobrir que o A é igual a 3 e o B é igual a 1. Por quê, galera? Para somar 4, a gente tem poucas possibilidades. Por exemplo, poderia ser 2 mais 2. Uma soma que dá 4 é 2 mais 2. Então, o A seria 2 e o B seria 2. Nesse caso, ele está falando que os dois números que a gente tinha lá na frente são diferentes. Galera, se o A fosse 2 e o B também fosse 2, eu ia ter 17 vezes 2, 34. 17 vezes 2, 34. Eu ia ter dois números iguais. Só que ele falou que os números são diferentes. Então, não pode ser 2 e 2. 3 e 1 pode. Ó. Se eu colocar o A como 3 e o B como 1, 3 mais 1, 4. Isso dá certo. Então, 3 e 1, como são números diferentes, eu poderia usar. Tá? O resto, os outros valores, eles seriam negativos, aí não é número natural e por aí vai. Então, aqui, eu vou considerar que esse A é 3 e esse B é 1. Então, se o A é 3, o x, que era 17 vezes A, vai ser 17 vezes 3, que dá 51. O y, que é 17 vezes b, se o b é 1, 17 vezes 1, 17. Lembrando que x e y eram os números que eu não sabia. Agora eu já sei, 51 e 17. Ele está perguntando a diferença, um menos o outro. 51 menos 17, 34. Então, a minha resposta aí é a letra B. Ok? Então, galera, foi isso. Se por acaso você não entendeu algum passo, teve alguma dificuldade, coloca aí nos comentários para mim e também me diz se existe uma outra prova que você gostaria que eu fizesse aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!